O Bila mal venceu a prova do líder e o poder já subiu a cabeça. E revelou o grande problema do próprio Bila de se achar o jogador. E normalmente é assim que eles se quebram, exatamente aqui. Aliás, o Bila foi tão sem estratégia que todos os aliados dele pensaram que ele foi estrategista em fazer o VIP da forma que ele fez e ainda colocou a mira no Rodriguinho. Ele disse que é estratégia. Óbvio que ele ia dizer que era estratégia e óbvio que o Bila acreditou no que ele mesmo disse. Só que tem um problema aí. A coisa foi tão aleatória que nem mesmo quem joga com ele entendeu o que ele fez. A gente que tá aqui assistindo então nem se fala. Eu achei que foi meio ridículo. E até o Boninho disse que as escolhas do Bila não faziam sentido algum e que ninguém entendeu nada dessa estratégia dele. Aí ele diz que o Big Fone vai bagunçar ainda mais as coisas por causa das escolhas do Bila. BBB News. Bin Laden bagunçou tudo. Nem a gente entendeu a estratégia dele, que pode ser uma estratégia de salvar os amigos, porque ele colocou a pulseira dos indicados do líder. E tudo indica que o Big Fone vai bagunçar tudo. Então, amanhã, durante o programa, vai ser super importante entender como é que eles vão se resolver. Bora conferir. O que vai ser bom pra gente e péssimo pra ele, né? Porque ele, que combinou tudo isso ali, pelo menos foi o que ele disse, pode ser obrigado a mudar as suas escolhas e se dar muito mal com isso. Não querer se comprometer nesse jogo é a pior decisão possível. Agora, Davi só escapa do paredão se ele vencesse o anjo, ou ele fosse imunizado, ou ele atendesse o Big Fone. Porque de resto, é quase certo que é ele que vai pro paredão. E como ele teve ali uma situação com a Isabelle e o Michel, isso o isola um pouquinho mais dentro da casa. No caso do Davi, esse isolamento pode até ser bom para ele, porque o público pode ler como ele está sendo isolado da casa pelos colegas. Para piorar, ainda tem quem queira tirar ele do quarto da magia, porque tá com o ranço dele. Aí vem a pergunta que eu faço para todos vocês. Quantos paredões serão necessários para eles entenderem que eles estão dando a narrativa de bandeja nas mãos do Davi e ele tá sabendo usar isso a favor dele? Porque todo tempo a justificativa é a mesma. O paredão tem que dar as respostas. Só não sei se é a resposta que eles estão procurando ou a resposta que eles se negam a enxergar. Mas sabe o que eu quero? Eu quero é ver o Bila precisando se comprometer pra valer e sair do jogo saboneteiro que ele tá fazendo. Porque inclusive tá muito sem graça e tá muito chato. Porque vai ser só o mais do mesmo se continuar desse jeito. Ninguém entendeu a estratégia do Bila, mesmo ele tendo dito na festa que ele iria fazer um VIP misturando os grupos da casa para ver o que ele conseguiria extrair disso. Ele realmente cumpriu o que ele falou na festa. Só que me parece que não vai rolar, né? Até porque a Denisiane não vai querer conviver com a Fernanda, que também já disse que ela não quer nenhum tipo de amizade ou proximidade com a Denisiane também. Muito menos com a Raquel, né? Então não tem conversa aí entre elas. No máximo um bom dia, um boa tarde. A Yasmin também ficou perdida com tudo isso. Aí o Rodriguinho disse que era estratégia e que agora é nós. E ainda diz que o Bila deu uma piscada gostosa pra ele. Mas também poderia ter sido só aquele tique que o Bila tem quando ele fica nervoso, e eu não sei se vocês já repararam isso. Isso prova também que ninguém observou o comportamento do Bila. A Vanessa disse que ela não recebeu nenhuma piscada do Bila. E o Buda explica que o Bila já tinha combinado que ele colocaria pessoas próximas na mira dele como uma forma de salvar os amigos de serem votados no paredão. Só que aí eles esquecem que após a definição do líder sobre quem ele vai indicar, os outros que eram os alvos automaticamente deixam de ser alvos e voltam a estar disponíveis para serem votados pela casa. A Yasmin disse que tá bem óbvio em quem o Bila vai indicar.
o Davi. Só que a Vanessa disse que ele poderia ir também no Rodriguinho e também acha que o Rodriguinho pode ser o escolhido para ir pro paredão. Mas o Rodriguinho deu a entender que ele quer mesmo ir embora para casa dele e que se faltar opções pro Bila, o Rodriguinho disse que não liga mesmo se o Bila mandar ele direto pro paredão. Aliás, ele disse que ele ganha dinheiro é aqui fora e não lá dentro. O Rodriguinho ainda diz que quando se é amigo de todo mundo, as pessoas já taxam ele de metido. Aí o Rodriguinho também disse que ele não vai apertar o botão do arregão e que ele não vai arregar porque tem seus fãs e a sua família. Mas fora isso, ele quer ir pro paredão e quer ir embora para casa pelo voto do público. De qualquer forma, a Vanessa ficou puta porque ela pretendia votar no Davi, mas agora ela não pode porque o Davi está na mira e será provavelmente o indicado. Aí o Rodriguinho confessa que as meninas do quarto fada não estão sequer olhando na cara dele. A Yasmin disse que para ela, as meninas é que disseram o contrário, que é ele que não está olhando na cara delas. E então, o Rodriguinho confessa que ele não queria participar do BBB, que ele só queria cantar em uma das festas do BBB. Aí a Vanessa e a Yasmin também disseram que as duas sempre tiveram curiosidade, mas não tinham esse sonho de estar no BBB. Aliás, as duas também confessam que sequer sonharam com estar no BBB e estar dentro daquela casa. Depois, elas prometeram que iam tirar o Davi do quarto magia, porque elas não querem homens com ela naquele espaço, porque ali seria um quarto só de mulheres. E eu não sei onde é que elas estão enxergando isso. O negócio gerou um bafafá que até o Gil do Vigor se pronunciou e disse que se ele fosse o Davi e se ele estivesse no lugar do Davi, ele ia fazer o maior escândalo, porque ninguém é dono de nada lá na casa do BBB. Aí o Davi foi chamar o Bila para conversar, para dizer que nada vai mudar entre eles, mesmo que ele seja o indicado final pro paredão. Aí o Bila diz que ele não tá perseguindo o Davi e que se ele mandar o Davi direto pro paredão, não vai ser por causa dos problemas entre eles, mas a fim de buscar as respostas que eles tanto procuram. Só que o Davi disse que não procurou o Bila para se aproximar, para fazer ele mudar de ideia. Para eles, pareceu que foi o oposto. Aí o Davi disse que ele já se resolveu com o Bila, mesmo o Bila dizendo que faltou uma conversa mais definitiva aí para encerrar de vez o assunto. Aí o Bila então disse que a sua escolha em Davi como alvo não teve nada a ver com o que eles tiveram de briga, mas com a lógica que se o Davi vota nele, é mais justo que ele coloque uma mira no Davi e dê o chumbo trocado nele. Aí o Davi então diz que ele tá muito bem posicionado no jogo e que tá tudo bem pra ele se ele for pro paredão, porque sabe que o público está enxergando isso nele. Enquanto isso, o Michel conta que o Davi já foi falar com o Bila e fazer a social ali para ver se consegue mudar as coisas. Aí o Rodriguinho foi chamado ao confessionário para saber a avaliação de sua liderança e ele recebeu que foi um alerta. E de novo, ele ficou sem entender o que isso significava. Pouco depois, o Bila comentou que o coração dele dói por ele não ter colocado a Yasmin no VIP, mas ele precisava saber o voto da Isabelle e se a própria Yasmin votou nele. Só que eu não sei de onde ele tirou que uma coisa tem a ver com a outra. Pouco depois, a Isabelle disse que ela não consegue se encaixar em algum grupo lá dentro. Ela também reclama da atitude do Davi de ficar pressionando ela sobre um posicionamento. Só que ela diz que para ela estar no grupo, ela precisa odiar o outro lado e que ela quer conviver bem com todo mundo. E ali perto, o Bila revelou que ele está com medo de fazer as pessoas da casa criarem ranço do Davi por causa das coisas que ele tem feito lá dentro. Pra mim, o problema do Bila nem é ele criar o ranço do Davi dentro lá da casa do BBB. Porque o jogo interno deles meio que já é isso, né? O problema maior do Bila é outro. É ele fazer o público criar ranço contra ele por fazer o Davi ser o ranço da casa. Então, a Yasmin, Luíde e Buda disseram que eles não vão deixar de votar no Davi, especialmente porque eles desconfiam que foi o Davi que deu cobra pra eles no queridômetro. O Rodriguinho então disse que o Davi é mentiroso e que ele sabe só isso do Davi desde quando viu pela primeira vez. A Yasmin então disse que tem certeza que o Davi mente pra eles e que não
não vai mais acreditar nele. E o Rodriguinho completa que ele sabia isso desde o primeiro dia, porque o Davi gosta de show e gosta de aparecer. E a Yasmin tem certeza que o Davi é tudo isso porque ele tá deixando de lado as meninas do Puxadinho e querendo se aproximar das meninas do quarto das fadas. Começou com a Alane quando ele segurou a mão dela e depois indo atrás da Bia. Aí ela lembrou a conversa que eles tiveram e ele disse que ela pode estar arruinando a carreira dela por estar se ligando a pessoas problemáticas dentro da casa. Depois, o Luigi lembra do dia que o Davi chamou o Vinícius de falso. Aí o Rodriguinho chegou a achar que o Vinícius quis evitar uma agressão no Davi e não falou nada para eles para não alarmar ninguém que o Davi havia chamado ele de falso. A Yasmin então notou que a Cunhã se afastou mais do Davi e que eles estão um pouquinho mais distantes e que notou isso quando ela ouviu uma briga dos dois no banheiro. A conversa do Bila com o Rodriguinho, Yasmin e Companhia Limitada foi bem longa e cheia de especulações do Davi ser o grande vilão do BBB e que sabia de muita coisa e agia por interesse próprio. Tipo, foi uma conversa muito chata e muito mais do mesmo, porque não vai mudar nada lá dentro. A conclusão que eles mesmos chegaram é que o Davi se exclui da casa e que ele tá fazendo isso tudo de propósito. A Bila até citou que a Cunhã foi injusta com o Vini, que ficou com ela quando ela tava no castigo do monstro, e não o Davi que brigou com ela dias depois. Eles estão usando as mesmas desculpas. Eu só sei que isso vai dar ruim de tantas formas que eu nem preciso ser repetitivo aqui. O Bila vai pagar pra ver e vai acabar se dando mal, porque ele tá mexendo com o querido do público nesse momento. Nem mesmo com a Pitel dizendo que não importa se o Davi tá certo ou se tá errado. Se o público gosta dele, vai dar tudo bom pra ele. Mesmo assim, eles estão pagando pra ver e pretendem mandar o Davi pro paredão quantas vezes for necessário pra ele ser eliminado. Não importa se for 5, 6 ou 7 vezes. Uma hora ele sai, disse a Fernanda. Aí o Bila disse que só falta eles ganharem o anjo pra imunizar alguém do lado deles pra terem um jogo perfeito. Depois, eles também se deram conta que se alguém do lado oposto vencesse, poderia dar ruim pro Bila e o Bila precisaria mandar a Vanessa ou o Rodriguinho direto pro paredão. A Fernanda disse que quem ganhar deles também poderia imunizá-la. Aí a Yasmin quis saber o porquê e a Fernanda disse que ela vai ter muito mais votos que o Nizam e ainda pergunta em que mundo a Yasmin vive. Aí o Bila diz que se ele colocar a Cunhã e deixar o Davi ser votado pela casa, ele vai ser eliminado mais fácil. Isso porque ele disputaria um paredão com a Fernanda até então. E a visão de centavos do Bila vai levar todos eles ali dentro pro buraco. Depois, a Yasmin decide que ela só vai votar no Davi a partir de agora, não importa o que for. Ele vai ser sempre o alvo dela até o final da edição. Enquanto isso, o Davi foi conversar com o Michel e a Isabelle e ele disse que acredita que ele não vai ser votado pela casa, mas que ele vai diretamente pelo líder. Só que ele também apontou uma outra possibilidade. O Bila mandar o Rodriguinho para ele ser um voto da casa e no contragolpe ele também poder puxar alguém do lado de lá. A Isabelle não concordou e ela diz que ela também pode ir pro paredão por causa da falta de proximidade dela com o Bila. A conversa também foi pro lado da confiança. O Davi quis saber se o Michel confiava nele. Aí o Michel disse que não e que foi o próprio Davi que disse que não confiava 100% em ninguém e que ele também não confiava no Davi 100%. Foi quando o Davi disse que confiança é uma palavra muito forte. Aí ele trocou a palavra confiança pela palavra contar e disse que ele sabe que ele poderia contar com o Michel se ele precisasse. Foi quando a Cunhã se alterou com o Davi e aumentou o tom de voz porque ela não concordou com a visão do Davi. E o Davi pediu para ela baixar o tom de voz porque ele não tinha se alterado quando ele estava falando com ela. E no final, a conversa terminou de uma forma bem amigável, mas não foi isso o que o Bila entendeu quando ele viu. Lá no quarto do líder,
o Bila descobriu que ele foi votado pelo Davi, pela Isabelle, pelo Marcos e pela Yasmin. E aí ele ativou um card e ouviu a conversa do Davi com a Isabelle, justamente na parte que o Davi diz pra ela baixar o tom de voz. Aí o Bila nem terminou de ouvir tudo pra chegar à conclusão de que o Davi está oprimindo a Cunhã. Tudo porque o Davi disse pra Cunhã olhar pra ele e que ele estava falando com ela. E ainda mandou um psiu, algo que ela disse que ela não gosta que usem pra chamar a atenção dela. Mas, de fato, os dois não estavam ali sendo oprimidos. Para completar, o Davi ainda disse que ele contava com o Michel. Pronto, o Bila entendeu que o Davi tá mentindo porque o Buda disse que o Davi não confiava em ninguém. E sim, essa parte é verdade, o Davi realmente falou isso. Aí o Bila interpretou que o Davi estava oprimindo a Isabelle apenas porque ela não gostou da maneira dele de falar com ela, mas em resposta ao que ela tinha falado sobre ele, ele fez milhões de interpretações. Aí o Luigi disse que a Isabelle tá começando a enxergar o Davi como ele realmente é e que o Davi sempre está tentando intimidar a Isabelle com o tom de voz dele. Aí o Bila diz que ele precisa conversar com a Cunhã para ele conseguir isolar o Davi, mas precisa que alguém sirva de intermediário para ele conseguir esse objetivo. E aí, finalmente, a Vanessa diz que acordou pro jogo e que agora ela vai mirar no Davi, porque ele é a fonte dos problemas dela lá dentro desde que ele ativou gatilhos nela por falar alto com ela. Depois, ela conta que ela viveu isso com alguém aqui fora, mas ressalta que não é o atual dela. E se ela precisou ressaltar isso, é porque ela sabe muito bem a fama que ele tem aqui fora. Aí, a gente percebe que ela tá com a mesma visão de milésimos de centavos, de tão pequena que é, sobre o jogo que eles estão fazendo lá dentro. A Pitel disse que se for com um paredão entre a Cunhã, Davi e a Fernanda, e ele voltar, eles vão saber lá dentro que a história do Davi não deu em nada aqui fora e que o público gosta dele. Mas a Vanessa discorda e diz que vê muita maldade nele e que por isso ele é o seu voto vitalício, tanto faz o que o público pense. Ela também pagou pra ver. Estão vendo como o Bila só se esmerdeia de não entender as coisas corretamente? Ele se dá mal sozinho e ele faz isso com gosto pelo que ele já demonstrou pra gente. Depois, a Vanessa, conversando sozinha, diz que ela não quer ser injusta com ninguém, mas ela está sendo influenciada pelo Bila, então ela tá mesmo merecendo se dar muito mal no BBB. Ela também disse pro Rodriguinho que pretende ignorar o Davi e que nem vai mais trocar olhares com ele, muito menos falar com ele sem necessidade. Aí lá no quarto do líder, o Bila repassa o que ele viu na central, mas obviamente aumentando e inventando alguma coisa para conseguir influenciar mais as pessoas com a sua visão de milésimos de centavos desse jogo. Ele disse que a Cunhã estava trocando uma ideia de boa com o Davi e que ele fez ela ficar calada. Aí ele explica que viu Davi e Isabelle falando sobre confiança e ele pediu para Isabelle falar baixo, mas ela não gostou. Só que o Bila não entendeu o contexto dessa conversa. Os dois não discutiram e a conversa deles terminou de outra forma completamente diferente daquilo que ele acredita. O Bila e as suas interpretações erradas da realidade só vão fazer o Davi ficar mais forte. E não tem pai que resolva isso, né, gente? É o mesmo estereótipo do funkeiro em reality show que eu já falei diversas vezes pra vocês aqui. O poder sempre faz eles deixarem essas qualidades da falta ali de raciocínio lógico em evidência. Aí a Denisiane diz que o Davi é incisivo e que todos no quarto do líder lembraram das atitudes opressivas do Davi com relação a algumas pessoas. Aí a Vanessa diz que detesta ser feita de boba pelas pessoas. Ela só não tá vendo que quem tá fazendo ela de boba são os próprios amigos dela lá do quarto do líder, que acreditam nessa visão de milésimos de centavos do Bila, que se acha o jogador. A Vanessa fica tão na dúvida que ela disse que o Davi pode ter pensado em ter cuidado com a Yasmin, aí depois que ele alertou ela para ela se cuidar. Mas ninguém quer saber se o Davi estava falando a verdade ou não, né? Aí o Rodriguinho meteu o Nizam no meio e culpou o Davi pela eliminação dele, mesmo o Tadeu dizendo que foi um espelho que eliminou o rapaz. Mas é que às vezes o ranço cega, viu? E cega muito, até mais que o cabresto. Aí a Vanessa, então, decidiu que ela precisa orar mais, pois seu coração está muito triste com relação ao Davi e que ela precisa de uma orientação de Deus para isso, para ela não precisar se preocupar com ele.
Uma pena que Deus está ocupado demais com outras coisas para dar uma resposta para ela em um reality show que ela sequer vai querer entender. Depois, ela disse que se sentiu manipulada pelo Davi e que não é possível que o Brasil não esteja enxergando isso nele, mas só consegue ver o lado bonito dele, como ele prepara a comida para todo mundo lá dentro. Aí, a Vanessa diz que ela vai mandar a Cunhã tomar no cu se a Cunhã for falar bem do Davi e do quão legal ele é, e que vai tratar de convencê-la de que o Davi é um manipulador. Aí elas decidem tirar o Davi do quarto da magia. O Rodriguinho disse que elas não vão conseguir tirar o rapaz do quarto delas, mas elas estavam decididas e foram atrás de saber onde é que o Davi poderia ficar e perguntaram se ele poderia ficar no quarto das fadas. Aí as meninas do quarto das fadas não quiseram que ele entrasse lá porque ele ronca muito e o Buda já dorme lá e o Buda ronca demais. Aí o Marcos aconselhou a Vanessa dizendo que é complicado elas fazerem o Davi se sentir como se ele estivesse na casa dos outros e que querem fazer ele se sentir desconfortável. As meninas então dizem que não é isso, mas elas acham que elas enganam quem? Eles, por exemplo, eu acho que não enganaram, muito menos a gente. Depois, elas mesmas admitem que querem ele fora do quarto porque não querem dividir o mesmo espaço que ele após descobrirem o que elas descobriram dele. Aí o Marcos diz que elas estão criando uma grande coisa sem necessidade. E as meninas insistem que se elas querem ficar sozinhas no quarto da magia e o Davi as incomoda, é por isso que quem precisa arrumar outro espaço são elas e não ele. Aí o Marcos também disse que se elas estão incomodadas, elas que procurassem descer para outro quarto lá e arrumar um outro espaço para elas. O Marcos também alertou o quão chato é pedir algo assim para ele. Aí a Vanessa diz que elas estão com raiva do Davi, que não querem ter que dividir o mesmo espaço que ele. Aí elas foram atrás de fazer um revezamento das camas para ver se o Davi se sentisse desconfortável de dormir no chão e fazer ele sair do quarto. E ele parece que entendeu que estão fazendo isso para atingi-lo, tanto que ele concordou com o revezamento das camas. Depois, a Yasmin comenta que ela nunca gostou do Davi e que isso acontece desde os primeiros dias e que ela não sabe mais como aconteceu e que não bateu e que ela não quer ficar perto dele de jeito nenhum. Imagina se só tivesse um quarto ali, hein? Iam ter que ficar bem pé da vida dividindo o mesmo espaço. E diferente da Fazenda, onde isso se resolve dormindo na sala, no BBB, isso é proibido. Depois, a Vanessa diz que achou feio ninguém querer ir pro quarto dos gnomos porque parece que tem algo de errado ali. E tem! É o grupo que o público não gosta. Mesmo assim, Vanessa foi corajosa e foi dormir lá. E enquanto a Vanessa trocava de quarto, o Matheus e a Denisiane tomavam banho juntos. E parece que o negócio está aprofundando entre eles. Só não estão querendo transformar isso em uma realidade por causa da própria Denisiane. Aí a Alane diz que ela tem dificuldades em entender se as pessoas são bem intencionadas ou não com ela e que tem muita dificuldade em saber identificar isso nas pessoas. E é por isso que a vida pede experiência, né, gente? Que se você não tiver experiência, você não sabe identificar as coisas. Enquanto isso, a Pitel e a Fernanda acham que a estratégia de um paredão entre Fernanda, Cunhã e o Davi pode dar ruim para ela. A Pitel disse que a ministra da Cultura não sai e que eles precisam saber qual história tem muito mais peso aqui fora, se é do Davi ou se é da Fernanda. Aí a Fernanda entende que se estão tirando o Davi para Cristo, só vão dar mais força para ele. E que ele pegou para Cristo a história dos camarotes também. E ali perto delas, Davi e Isabelle combinaram de se imunizarem na prova do anjo caso eles vencessem a prova. Foi quando o Marcos apareceu e deu um toque no Davi. Fica de olho no Big Fone que ele sempre toca na sexta à noite. O Davi me pareceu estar interessado demais nessa informação. Aí o resto da madrugada, a Vanessa promoveu um churrasquinho de Davi. Falaram mal dele por horas. Ficou até cansativo da gente ver. Mas tudo era só mais do mesmo, temperado com a visão de centavos do Bila e as suas interpretações equivocadas da realidade que eles estão vivendo ali no BBB. Então, vamos falar de coisa boa?
edredom. Matheus e Denisiane foram dividir um edredom, aí ela disse que ela tá tentando resistir de todas as formas ao Matheus. Mas o negócio tá esquentando muito bem entre eles, a gente percebe até daqui de fora. Aí pela manhã, o Bila ativou um card para despertar a casa e atrapalhar o Davi e a Isabelle. E meteu na cabeça que a Isabelle está sendo manipulada pelo Davi. É fato também que a Yasmin e a Vanessa estão confusas sobre o que elas acham do Davi e elas fizeram aquele papel ridículo de tentar expulsar o menino do quarto. Para piorar tudo, elas se jogaram de vez no lado errado da casa e passaram a acreditar na visão de milésimos de centavos do Bila, que ele está fazendo um jogo maravilhoso. É pedir para se dar mal, inclusive, né? Depois disso, ele mesmo disse para Vanessa que queria estragar a conversa do Davi com a Beatriz, pois os dois só estavam falando de jogo o tempo todo. Só que o Bila passou o resto da madrugada afirmando por A mais B que o Davi é um manipulador e que ele está manipulando todas as mulheres da casa. O mais engraçado é que quando o Bila falava isso, a câmera do Globoplay ressaltou a burrice do Bila, porque ele falava muito mal do Davi, da manipulação do Davi. O Davi conversava com a Bia sobre como ela fazia cocô na casa e depois sobre como é a feira do Brás. A Vanessa então contou a sua história de amor com o Dado Dolabella como uma forma para dar um exemplo de que as pessoas podem mudar, mas não apaga o fato dela estar acusando o Davi de ser um manipulador de mulheres e ela está envolvida com um homem que tem esse histórico de agressão em várias mulheres. Uma delas, inclusive, sendo a Luana Piovani, né? Aí, para completar esse bolo todo que o Bila tá planejando, ele tem certeza que a Cunhã e a Fernanda não saem se elas forem pro paredão com o Davi. E a Vanessa acredita que não pode ser possível que o Brasil não esteja vendo o Davi da maneira que eles lá dentro estão vendo o rapaz. E não, o Brasil não tá tendo essa visão de milésimos de centavos do Bila. Ao contrário, o Brasil tá rindo da cara dele. Aí, a Vanessa diz que ela tem as razões dela e o Bila diz que a Vanessa está dando uma luz à situação que várias mulheres enfrentam. Eu só não sei qual situação é essa, né? Das mulheres que voltaram pro ex-agressivo. Depois, ele segue acreditando no que ele viu na Central do Líder, que o Davi é o manipulador e que tá tentando fazer o mesmo com a Bia. Aí corta pro Davi e a Bia falando de novo sobre as compras no Brás e das excursões pra lá e do relacionamento dele com uma mulher mais velha. Nada demais, inclusive. E no quarto do líder, o Luigi alertou que eles podem estar sendo vistos como os vilões do jogo. Aí o Bila disse que Deus o livre disso, que eles vão ser os vencedores do BBB 24. Quando eu digo que eles têm uma visão de milésimos de centavos, é disso que eu me refiro. Eles estão dando o prêmio de bandeja pro Davi e ainda estão se achando os jogadores. O bom é que vai ser mais engraçado ver a queda deles um por um. E para completar a derrocada do Bila, a assessoria da Vanessa Lopes soltou um boletim médico que reforça que ela está em observação psiquiátrica há vários dias. O que também reforça a burrice dele com a fofoca do espelho que ele mesmo espalhou sem ele saber o que realmente aconteceu. Aí o Bila também reclamou que a Vanessa não gosta de música funk e que tá chateado com a reclamação dela de que tem muito funk nas festas e ela não gosta. E que ele ainda quer confundir a casa caso vençam a prova do anjo. Sério, gente, é muita burrice junto. Aí de manhã também rolou algumas carícias do Matheus com a Denisiane antes da prova do líder. Eles até ficaram assim a noite toda, inclusive. E tá chato, porque eles não desenvolvem. Eles ficam parecendo dois adolescentes ali que estão descobrindo o mundo pela primeira vez. Tá muito chato já isso tudo. E antes da prova do anjo, o assunto na casa foi o Davi. O que ele faz ou o que ele deixa de fazer. O Juninho chamou ele de moleque, de jogo sujo. Inclusive, o Rodriguinho disse que o Davi deve ser assim na vida dele. Mas ninguém nos gnomos acredita que o Davi possa estar forte aqui fora, porque ele é um desconhecido. Aí o Juninho diz que o Davi tá arrumando confusão com todo mundo na casa só pra ele aparecer mais na edição do programa. Em outro momento,
A Isabelle foi conversar com o Bila e deixou claro que ela nunca foi manipulada pelo Davi e ainda fala que ela e o Bila se distanciaram. Aí o Bila diz que isso tem a ver com a leitura de jogo que ele faz e diz que ele entendeu que quando votam nele, ele também pode ver a pessoa como uma provável alvo dele. Aí ele mete o Davi no meio e ainda diz que ela se afastou do Vinícius e que ficou com ela no castigo do monstro. Eu achei o papo deles muito nonsense e, inclusive, ele disse que se distanciou dela para não criar maldade com ela, tipo, nem entendia o que ele quis chegar. Aí a Isabelle fez questão de dizer que ela não é manipulada pelo Davi, mas o Bila fez questão de entender que ela é manipulada por ele. Aí o Marcos também observou que o Davi fala que em time que tá ruim, ele vai lá e troca de time. Aí o Marcos também não gostou da atitude da Yasmin e da Vanessa de quererem tirar o Davi do quarto. Aí ele disse que ficou puto com elas porque não se faz isso com uma pessoa. Tirar a moradia e a comida e que essas coisas não se discutem. Aí o Buda também quis saber se estava tudo bem com a Isabelle, porque ele ouviu a conversa dela com o Davi na central do líder e no final eles chegaram à conclusão de que tinha algo de errado mesmo com ela, mesmo ela dizendo que não. O Buda até se colocou à disposição caso o Davi brigue com ela e ela precise de algo. Aí ela repete que ela nunca foi manipulada pelo Davi e que os dois nunca combinaram voto. Depois, o Bila disse que ele não queria indicar ninguém sem ter uma conversa com a Isabelle para se decidir. Aí ele diz que às vezes a pessoa quer expressar A e a outra entende B. Sim, o Bila faz isso. Ele está acusando a Isabelle de estar confundindo as coisas. Aí ele diz que eles lá no líder são homens e que um abraço entre eles pode ser mal interpretado. O Bila quis ser homofóbico. Mais uma coisa aí pra conta do Bila. A queda dele vai ser engraçada de assistir, eu juro pra vocês. E um pouco antes da prova do anjo começar, o Davi foi procurar a Alane e conversou com ela e pediu pra ela imunizá-lo caso ela vencesse a prova e ele faria o mesmo caso ele vencesse. Pra completar, ele foi procurar a Isabelle e disse que ele fez isso pro caso do plano deles dar errado e ele estava muito mais na mira do que ela pra ir direto pro paredão. A prova do anjo foi uma prova de sorte e lembrou muito bem as provas de fogo da fazenda, onde só joga quem tirava a bolinha premiada. Nessa semana, a prova do anjo era puramente de sorte e apenas 6 pessoas iam jogar. As outras 14 iam assistir. E ela consistia em 2 fases. Foram sorteados para fazer essa prova Fernanda, Pitel, Vanessa, Luíde, Raquel e Matheus. E ela consistia nessas 2 fases. Na primeira fase, eles giram uma roleta. São 3 rodadas nessa primeira fase. Na primeira rodada, quem fizer a maior pontuação classifica para a final e leva 3 moedas. Na segunda rodada, o lance livre. Quem fizer a maior pontuação se classifica para a final e leva 2 moedas. Na terceira rodada, o lance fidelidade. Quem fizer a maior pontuação se classifica para a final e leva 1 moeda. Na última fase, dentro de um dos cofres, está uma carta contemplada com o poder do anjo. Cada moeda é a chance de um participante tentar abrir o cofre. E é mais fácil a gente dizer o resumo da prova dessa forma. Na primeira rodada, só a Fernanda teve sorte para fazer 350 pontos, conquistando 3 moedas. O Alegrete não teve muita sorte nessa prova. Na segunda rodada, o Luíde foi quem mais teve sorte, fez 500 pontos de virada e conquistou 2 moedas. Na terceira rodada, Pitel e Vanessa empataram em 350 pontos e eliminaram logo a Raquel e o Matheus. No desempate, a Vanessa se deu melhor com 350 pontos e ela conquistou uma única moeda. Na fase decisiva, a de abrir os cofres, a Fernanda tinha 3 chances, o Luíde tinha 2 e a Vanessa tinha apenas uma única chance. Poderia ter dado muito errado se a Vanessa acertasse a porta correta, né? Com essa única chance que ela teve. Mas a sorte não estava do lado dela. Mas só quem se deu bem nessa prova mesmo foi a Fernanda. Na última chance dela, ela acertou o cofre correto, achou a carta premiada, levando o anjo da semana. O mais engraçado disso tudo foi ela gritando "caralho, buceta, vai tomar no cu" em comemoração. Ela
conseguiu escapar do paredão dessa vez. Aí, ela convidou o Rodriguinho, a Pitel e o Luigi pro almoço do anjo e deu os monstros pra Pitel, pro Luigi, tirando o Rodriguinho do VIP. E ele não gostou muito disso não, hein? Olha a cara dele nesse momento. A Fernanda fez o que eles combinaram de fazer. É uma estratégia arregona, mesmo sendo essa de não querer dar destaque pro outro lado. Mas ao mesmo tempo, era a única coisa que sobrava para eles tentarem chamar a atenção. O engraçado é que eles sabem que eles estão mesmo lascados e que não importa o que eles façam, vai ser sempre ruim para eles mesmos. Com isso, pelo menos por enquanto, o Bila vai partir para cima do Davi na indicação do paredão. Mas aí, se o sonho da Lady se concretiza e o Davi atende o Big Fone, hein? É o que a gente vai descobrir ao vivo depois do programa na TV Globo. Então fica ligado com a gente aqui no Faropop.